Camila. Meu nome é Milena. E o título do nosso trabalho é O Sistema Carcerário Brasileiro e Espanhol, uma breve análise sobre perspectivas governamentais no que tange as diferentes culturas. Nós escolhemos o Brasil e a Espanha devido aos seus pontos grandemente distantes, tanto no sentido social, tanto nas perspectivas social, na educação, a cultura e tudo mais, tanto na questão geográfica. E a gente pensou em usar um método comparativo para poder apresentar e analisar os pontos que mais se distinguem em relação aos dados, tanto da Espanha quanto do Brasil, para fazer essa comparação, para a gente conseguir chegar e responder a questão a respeito do quão o sistema prisional, a ideia de punição como método de correção para aqueles que estão fazendo algo de errado na sociedade, o qual esse sistema punitivo tem ganhado tanto importância e tem tido tanta demanda, tanto no Brasil quanto na Espanha, mas também ao longo do mundo, mas principalmente nesse país, porque é esse país que a gente está estudando. E aí a gente usa como marco teórico o texto de Danilo Batista de Zaffaroni, que tem o título Direito Penal e Poder Punitivo. E aí a gente usa a ideia que os dois trabalham no texto deles de criminalização primária e criminalização secundária, e como que o processo seletivo atua dentro do sistema carcerário na Espanha e no Brasil. Nesse sentido, a gente procurou analisar mais ou menos o que acontece dentro dos dois sistemas, tanto do sistema espanhol quanto do sistema brasileiro, e o que a gente viu é que em ambos existem problemas, existem dificuldades, porém o Brasil ele apresenta um problema muito maior, que é o fato dele ferir a base dos nossos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana. Não só no que tange aos prisioneiros, mas também das famílias que vão visitá-los, mediante o fato de sofrerem revistas, que é totalmente constrangedora, o que leva a pessoa a muitas vezes não querer voltar mais para o sistema carcerário, e isso leva ao abandono daqueles que já sofrem por estar sendo punidos lá dentro. As pessoas, por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente colocou no nosso texto, foi muito simples, mas que demonstra bem essa diferença que existe na Espanha e aqui no Brasil, que é o fato das mulheres lá nas prisões, elas poderem usar a própria roupa. Aqui no Brasil se coloca um uniforme e um número nas prisioneiras, o que fere a individualização, ou seja, fere mais um direito fundamental. E o que a gente pode perceber é que isso se dá muito pelo fato das culturas, ou seja, são dois países de culturas totalmente diferentes. O Brasil ele foi um país colonizado, a Europa é um país colonizador. De certa forma, isso trouxe muitos encargos para o nosso país, que fez com que a gente criasse uma cultura, uma sociedade baseada no punitivismo, uma sociedade baseada na escravidão, e aí a prisão se tornou uma escravidão e uma forma de punição, e principalmente um país onde a gente vê muito presente a criminalização primária e a criminalização secundária quanto às comunidades inferiores da nossa sociedade. E é por isso que os nossos governos eles não têm uma preocupação grande em proporcionar um sistema correto, proporcionar um sistema digno, porque essas pessoas, em tese, para o governo não valem de nada. Em tese, essas pessoas, elas precisam estar lá dentro, porque, por exemplo, uma das frases usadas pelo nosso atual presidente é que bandido bom é bandido morto, ou seja, não vale a pena investir num sistema carcerário de qualidade, um sistema carcerário que preze pela base dos nossos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana. E o que a gente vê é que não existem diferenças tão gritantes assim entre os dois sistemas, e que foi exatamente esse o alvo do nosso trabalho, mas que o sistema espanhol ele pode ser sim uma forma da gente buscar melhorias para o nosso sistema penal atual. Principalmente pela forma como eles enxergam o prisioneiro, que é uma forma como a gente não enxerga.
E o que a gente tem que entender é que isso se deve muito pelo fato de culturas diferentes, de histórias diferentes e de raízes sociais, políticas, econômicas e culturais diferentes. E não é por isso que a gente tem que colocar um acima do outro, mas sim buscar melhorias para ambos.